Gente, eu comecei a pensar, né, quando o Reinaldo falou para eu trazer a palavra, eu comecei a pensar o que o Senhor queria falar com todos que estão aqui, com todos que estão nos assistindo online. E o que ele falou muito forte ao meu coração foi uma frase que é muito usada aqui nos Estados Unidos, que é "Give yourself grace". Quem já ouviu essa frase aqui? Quem já ouviu alguém falar sobre isso? Algumas pessoas. É uma frase muito, muito, muito usada aqui. Give yourself grace. O que significa isso, né? Se a gente for traduzir para o português, significa dê a você mesmo, dê a si mesmo graça. E quando o Espírito Santo falou isso ao meu coração, eu pensei, caramba, eu acho que não poderia o Espírito Santo ter uma palavra mais perfeita para ser dada no Dia das Mães. Porque se tem alguém que precisa dar graça a si mesmo, é uma mãe. Não é verdade? E o que significa isso, né? Significa quando você dá graça a si mesmo, é quando você pega leve com você. É quando você dá um break para você. É quando você tem paciência consigo mesmo. E, gente, essa palavra não é só para as mamães. Amém? Essa palavra é para todo mundo que está aqui. Sobre a gente ser paciente com a gente mesmo. Sobre a gente cuidar da gente mesmo. Sabe? Sobre a gente ter realmente compaixão por nós. Nos perdoarmos. É sobre isso que fala Give Yourself Grace. E é muito engraçado, porque eu não sei se alguém já falou para você em algum momento, Give yourself some grace. Eu não sei se alguém aqui já ouviu isso. Mas quando a gente ouve isso de alguém, Arthur, give yourself grace. Quando a gente ouve isso, vem uma respiração bem profunda junto, que você vai assim, ó. Nossa, eu posso respirar, sabe? Eu posso descansar, eu posso me perdoar, eu posso me cobrar menos. E eu fiquei pensando e meditando sobre isso, e é exatamente isso que acontece quando a gente conhece a graça do nosso Deus. A gente vem de um background religioso, eu vim pelo menos, né? Talvez nem todos aqui vieram, mas eu que vim de um background muito religioso, quando eu conheci a graça de Deus, eu pude respirar, gente. Desse jeito assim, ó. Eu me senti leve. Eu me senti aceita, eu me senti amada por Deus quando eu finalmente conheci a graça dele. E eu estava pensando, né, sobre isso, como é isso, como traz essa leveza para a gente conhecer a graça, como traz essa leveza para a gente se dar graça. Mas eu também pensei, caramba, será que eu consigo dar graça a mim mesmo? E eu parei para pensar e o Espírito Santo começou a falar no meu coração e ele falou, você não vai conseguir dar graça a si mesma se você não conhecer a minha graça. Porque a graça que você dá a si mesmo vem de mim. É como um canal que foi graça da parte de Deus para nós e aí sim graça de nós para nós mesmos. Você entende isso? Então o primeiro ponto que a gente precisa para poder aprender a dar graça para a gente mesmo é conhecer e receber a graça desse nosso Deus. Porque enquanto a gente acha que o nosso Deus é um Deus rigoroso, um Deus que nos pune, um Deus que está pronto a nos julgar, um Deus que está pronto para ficar bravo com a gente. Você entende que quando você tem essa imagem desse Deus, como você vai conseguir dar graça a si mesmo? Se você não recebe a graça, se você não sabe ainda que Deus é um Deus gracioso. Então, o primeiro ponto é a gente abrir mão do que a gente, às vezes, aprendeu a nossa vida inteira para poder começar a aprender de um Deus que é gracioso. Que é um Deus agora que veio, através de Jesus, nos fazer com a gente uma nova aliança. E agora essa aliança não é mais por obras, não é mais pelo que você faz ou deixa de fazer. Agora é uma nova aliança baseada na graça, favor imerecido. Sabe, então o Espírito Santo foi falando isso ao meu coração e eu fui falando, Senhor, é isso. Sabe, é isso que Deus tem para as pessoas que estão lá hoje.
E eu queria fazer uma oração. Posso fazer uma oração rapidinho? Se você puder fechar os seus olhos, botar a mão no seu coração. E, primeiramente, você dizer para o Espírito Santo, eu estou aqui hoje, não por acaso, mas eu quero te ouvir hoje. Sabe, diga isso ao Espírito Santo de Deus. Ele te ama e Ele quer falar com você. E eu creio que essa palavra é para todos aqui. Que o Senhor vai se revelar a você com a graça dEle. E você vai ver como é maravilhoso estar perto dEle. Fazer com que Ele faça parte da nossa vida. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque eu sei que você já está aqui, já está falando aos nossos corações. Que você vai nos libertar, Pai, de pesos, de culpa, de amarras, para que nós possamos viver a vida abundante, Jesus, que você morreu para a gente viver. Obrigada, Espírito de Deus, muito obrigada, muito obrigada. Amém, amém, amém. Sabe, gente, vocês que já são pais, quando você vê o seu filho feliz, quando você vê o seu filho leve, você fica feliz? Ou você fica feliz quando você vê ele triste, cabisbaixo? Você consegue se imaginar feliz vendo o seu filho se sentindo culpado? Se sentindo, caramba, mãe ou pai, eu errei, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu me sinto condenado, pai, eu não quero, eu estou sofrendo. Você ficaria feliz de ver o seu filho assim? Claro que não. E como a gente pode achar que a gente, na nossa humanidade, não queremos ver os nossos filhos assim e achar que Deus quer ver a gente assim? Porque por muito tempo eu achei que eu me senti feliz, leve, sabe? Eu aproveitar a vida. Eu achava que Deus estava bravo comigo, gente, quando eu estava muito feliz. Quando eu me sentia leve, sabe, muito leve, vinha aquela culpa na consciência. Que a religiosidade faz isso, né? A religiosidade, ela te torna culpado por não se sentir culpado. Às vezes você não está culpado e vem a religiosidade, mas por que você não está culpado? Você tem motivos para estar culpado. Olha o que você fez. Olha o que você não fez. E a gente precisa, em nome de Jesus, se libertar disso. Saber que Deus tem prazer. O nosso Deus é um Deus gracioso. E Ele tem prazer em nos ver leves, livres, sem estresse, sem culpa, sem condenação, sem medo. Ele deu o seu único filho por amor a você, para que você tenha tudo isso. Foi um preço caro, muito caro, para que hoje você fosse liberto de toda culpa, de toda cobrança, de todo medo. Amém? E eu queria ler com vocês Romanos. Olha o que diz Romanos 3, do 23 a 25. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Muitas vezes a igreja lê só esse versículo. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Só que em poucos lugares leem o próximo versículo. Sendo justificados agora, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, mas agora Jesus veio e morreu por nós, agora nós fomos justificados. Justificado significa inocentado, não há mais culpa sobre a sua vida. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Gente, o que significa propiciação? Propiciação é quando a gente coloca algo no lugar de alguém para pagar um preço, um sacrifício, para que essa pessoa seja inocentada. Eu fui na internet pegar mesmo o significado de propiciação. Remover a culpa por meio do pagamento de uma penalidade ou da oferta de um sacrifício. Ele se colocou no seu lugar. Gente, você está entendendo? Para que você não mais se condenasse, para que você não mais sentisse medo. Ele foi propiciação por você na cruz. Você pode dar um glória a Deus por isso? Obrigado, Jesus. Deus
te ama e te justificou. E o que justificou não foram as suas obras e nunca será, mas foi a obra dele por você na cruz. Deus se tornaria injusto te punir por algo que ele já puniu o seu próprio filho. Você entende que quando Jesus morreu na cruz, Jesus foi entregue e Deus colocou toda a ira de Deus contra o pecado, porque ele é santo, amém? E toda a ira de Deus contra o pecado foi colocado em Jesus. Ele fez ali a justiça dele em Jesus. Por isso que nós fomos justificados. Porque a justiça dele foi feita. Porque ele é um Deus justo. E Jesus precisava pagar um preço, porque o preço do pecado era a morte. Vocês estão entendendo isso? Então Jesus foi ali e pagou o meu e o seu preço. E toda a ira dele foi colocada em Jesus. Para que hoje, eu e você, não fossem mais punidos. Porque você entende que se Jesus punisse a gente ainda hoje, ele estaria voltando a ser injusto? Por que ele puniria Jesus e depois puniria eu e você várias outras vezes? Para que serviria a morte de Jesus então? Olha o que diz Gálatas 2:21. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, o que era a lei? Eu faço, sou abençoado. Não faço, sou amaldiçoado. Então dependia do que eu fazia. Ele está falando que se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Você entende isso? Ananda, mas então, por que quando eu peco, eu me ferro toda? Por que quando eu peco, dá ruim para mim? Porque, gente, todas as nossas escolhas têm uma consequência. E você sofre hoje uma consequência dos seus atos. Não é mais Deus te punindo. Deus não fica mais bravo com você. Deus fica triste por você. Porque Jesus pagou um preço para você ter uma vida abundante. Ele prepara um banquete para você numa mesa linda, como uma mãe preparando um almoço, um jantar para os seus filhos. E aí, ao invés de você sentar na mesa e comer aquele banquete, você fala, não, mãe, eu vou ficar aqui embaixo, comendo as migalhinhas que caem da mesa. Isso é viver uma vida no pecado. É você não aproveitar a vida abundante que Jesus morreu para você ter. E você fica comendo as migalhas. Você entende isso? Então ele te ama, como um pai, como uma mãe te ama. Vai deixar de te amar? Não. Vai te punir? Não. Mas vai te ensinar através da palavra quem você agora se tornou nele. Quem você é, a sua nova criatura. Você não é mais aquela pessoa que fazia isso ou aquilo e que se arrebentava. Você agora tem o Espírito de Deus habitando em você. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem o Espírito de Deus habitando em você. E Ele agora te mostra quem você é nele. Amém? Em 2 Pedro, Pedro fala assim, na carta de 2 Pedro, ele fala, mandando uma carta, ele diz, eu sei que o que Paulo tem pregado, tem trechos que é difícil entender. Mas dê ouvidos a ele, porque o que ele fala é verdade. E o que Paulo pregava? A graça. E é engraçado que Pedro fala, eu sei que é difícil entender. Eu sei que é difícil entender a graça. E eu estava meditando que não é só difícil entender a graça. A graça até faz sentido. Se você parar para pensar, ela faz sentido, porque é um favor imerecido. Faz sentido. Só que a gente tem dificuldade de receber essa graça. Essa que é a verdade. A gente tem dificuldade, tem pessoas que rejeitam a graça por achar que não são merecedoras. Mas é favor imerecido. Mas é favor imerecido. Então a gente precisa aceitar essa graça. Em 1 Coríntios 2,12 diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus,
para que a gente possa então entender as coisas que Deus nos tem dado. Você entende que sozinho, você pode até entender, porque faz sentido. Mas você não recebe uma revelação dizendo, eu quero receber. Só quem pode te dar uma revelação da graça de Deus é o Espírito de Deus. Você precisa, em humildade, se render e falar, Pai, eu quero conhecer a Tua graça. Porque para receber uma revelação da graça de Deus, porque tem entendimento da graça e tem revelação da graça. São duas coisas diferentes. A gente precisa buscar a revelação dessa graça. E isso só o Espírito de Deus pode te dar. Olha o que fala ali. Para que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos deu gratuitamente. E eu declaro em nome de Jesus que o Espírito de Deus está te trazendo consciência disso. Olha o que diz Romanos 1:2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Agora que aceitamos a Jesus, estamos em Cristo. E quando colocamos a nossa fé em Jesus, então agora Ele não nos condena mais. Em Cristo nós somos completamente perdoados, aceitos, amados e seguros. Eu sou segura no amor dEle. Eu não duvido do amor dEle. Será que a gente ainda pode duvidar do amor dEle, sendo que Ele se entregou por nós na cruz? Como duvidar do amor de Deus? Um segundo que seja. Às vezes acontece coisas difíceis na nossa vida e o diabo coloca pensamentos para você duvidar do amor de Deus. Não duvide. Sempre olhe para a cruz. Olhe o que o meu Deus fez por mim. Ele me ama e Ele vai cuidar de mim. Amém, church? Mas Nanda, porque eu leio pensamentos. Brincadeira, eu não leio pensamentos não, gente. Mas o Espírito Santo às vezes me dá coisas que as pessoas que foram ensinadas muito tempo pela religiosidade têm dúvida. E aí o Espírito Santo me dá, mas vai ter gente que vai ter essa dúvida, responde. E a dúvida é o seguinte, mas Nanda, será que vocês dizendo para as pessoas se darem graça, elas não vão acabar pegando leve demais com elas e acabar errando ainda mais? É como se a pessoa estivesse perguntando assim, ô Nanda, você não acha que na Bíblia está escrito que não há mais condenação? Não vai fazer as pessoas pecarem mais? Então, gente, você vai reclamar com Deus, sabe? Na verdade, você vai reclamar com Paulo. Por que Paulo escreveu já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Se a gente acha que o fato de sabermos disso vai nos levar ainda mais para pecar. Gente, a gente precisa entender que quando a gente recebe a revelação da graça de Deus, não significa que a gente está ignorando os nossos erros. A gente não está ignorando os nossos erros. Mas a gente sabe que a gente tem o Espírito de Deus habitando em nós, nos capacitando a sermos mais parecidos com Ele todos os dias. Mas não mais na força do meu braço, não mais na sua força, mas a força do Espírito que habita em nós. Esse Espírito nos capacita com leveza, nos ensinando a sermos mais parecidos com Jesus. Isso é a graça de Deus. Amém, gente? Tirei a dúvida de alguém aqui? Então, porque você recebeu essa graça, vou falar alguns tópicos aqui. Porque você agora entendeu a graça, porque agora você é uma pessoa que tem a revelação da graça de Deus, você pode dar graça a si mesmo. E o primeiro ponto é, você pode se perdoar, porque Jesus já te perdoou. Então não cultive a culpa, a condenação, porque ambas, culpa e condenação, não vêm da parte de Deus. Sempre que você se sentir culpado ou condenado ou acusado, se lembre, isso não vem da parte do meu Deus. O que Apocalipse fala? Que quem é o nosso acusador? O diabo.
Então, quando o primeiro momento que a gente começar a se sentir culpado, condenado e começar a se enfiar num poço, você fala, não, isso que está tentando me acusar não vem da parte de Deus. Eu não aceito que não vem da parte de Deus. Eu vou receber o teu perdão. Sabe, quando a gente erra, gente, Deus não quer que você fique, ai, Senhor, cheio, como dizem nada, cheio de catarro, com a boca no pó, e se batendo, se martirizando, eu errei. Porque sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente quer usar a nossa culpa como uma forma de pagar pelo nosso pecado. Porque pensa só, Deus me perdoou, eu errei, caramba, Senhor, eu recebo o seu perdão. Mas eu não estou me sentindo culpado. Não, eu tenho que me sentir culpado, porque a culpa é uma forma de eu pagar pelo meu pecado. Só que os seus pecados já foram pagos por Jesus. Não é mais sobre o que você faz. É o que você crê agora. É sobre fé. A nova aliança é sobre fé. Sobre fé na obra consumada de Jesus por nós. Então a gente precisa se livrar dessa culpa. Se eu erro, eu recebo perdão. Eu aprendi com aquele erro. Amém? Eu tenho uma mudança de mentalidade, porque arrependimento no grego é metanoia. E metanoia é uma mudança de mentalidade. O que é essa mudança de mentalidade, Nanda? É você entender que o seu velho homem morreu com Cristo. E agora você ressuscitou junto com Ele para viver uma nova vida. Uma nova criatura se fez. Agora o Espírito de Deus habita em você. Isso é a mudança de mentalidade que a gente precisa ter. Então eu mudo minha mentalidade e eu continuo avançando. É isso que Deus quer, crentes maduros que sabem que erraram, aprenderam com o erro, receberam misericórdia da parte de Deus, receberam compaixão da parte de Deus e continuam. Faz sentido isso para vocês, gente? Então você pode se perdoar. Amém? Hebreus 10, 22. Olha o que diz em Hebreus 10, 22. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e um corpo lavado com água pura. Gente, Deus nos deu uma consciência limpa de culpa. O sangue de Jesus nos lavou. E agora a nossa mente não é mais cheia de culpa e de condenação. É cheia de alegria, de vontade de viver. De viver uma vida maravilhosa que Jesus pagou um preço tão caro para a gente viver. Amém? Então você pode falar para a pessoa do seu lado? Você pode se perdoar? Você pode se perdoar quando você erra, porque Jesus já te perdoou. Amém? Você não precisa se martirizar. Beat yourself up. You don't have to. Você não precisa. Porque Jesus te perdoou. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Obrigada, Jesus. Segundo ponto, que agora quando você conhece a graça e tem revelação da graça, segundo ponto é, não se cobre tanto. Existe graça para você. Quem aqui se cobra, gente? Eu vou levantar as duas mãos. Essa palavra eu sempre falo, gente. A palavra é pra gente primeiro, tá? Ela foi pra mim. Porque eu me cobro muito, gente. A gente se cobra o tempo todo. E deixa eu falar uma coisa, isso é um dos principais motivos de ansiedade. Ansiedade e preocupação é a gente se cobrar demais. A gente cria na nossa mente uma pessoa perfeita. Não é verdade? Que é tão difícil a gente alcançar. Você quer ser igual a essa pessoa perfeita que você criou. Porque nem é alguém te pedindo essa perfeição. É você mesmo que exige com você mesmo. E aí você fica tentando alcançar aquilo. Tentando alcançar essa perfeição. Ser dessa forma. Não fazer isso. Eu sou a pessoa que eu preciso fazer aquilo. Que eu não posso errar aqui. Que eu tenho que fazer ali. Eu tenho que dar conta de tudo. Não é isso? E aí você não consegue. O que acontece?
a gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente fica deprimido, a gente fica ansioso. E Deus não tem essa cobrança pra gente. Primeira coisa que você precisa entender é que você não precisa ser alguém. Você pode ser você mesmo com Jesus. Ele te aceita. Do jeitinho que você é. Ah, mas isso significa que Deus não quer que eu melhore? Claro que não. Você entende que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ele te aceita e te ama do jeito que você é. Mas é claro que Ele quer que você seja mais e mais parecido com Ele. É a vontade de Deus para a nossa vida. É a vontade de Deus para a sua vida. Mas é com amor. É no tempo dEle. É no seu tempo. A palavra fala que Ele bate. Se você abre, Ele entra. Ele não vai arrombar a sua porta. Tem pessoas que, de um dia para o outro, caramba, eu estou completamente transformado. Reginaldo foi um. Reinaldo era vida louca, né, gente? Todo mundo que já sabe que ele era um bêbado. Ele vivia isso aí, gente, uma vida louca. Pra vocês terem uma ideia, eu era amigo, eu já contei isso para algumas pessoas, mas eu tinha um amigo meu, que era lá do Morro da Babilônia, o pessoal que é do Rio sabe, e ele era vida louca. E a namorada dele chegou para mim um dia e falou assim: Nanda, você não pode sair com o Reinaldo não, porque ele está influenciando meu marido. É sério. Ele é uma má influência para o meu marido. Gente, quando eu vi ela falando aquilo, eu falei: Senhor Jesus, essa menina é namorada do Serginho, que é o mais vida louca do morro. E ela tá falando para eu não sair com o Reinaldo, porque ele é má influência para o Serginho. E tipo assim, eu falei: Senhor, talvez eu não esteja enxergando alguma coisa que eu preciso enxergar. Não é mesmo? E o Reinaldo, gente, todo mundo sabe que ele usava drogas e aí influenciava as pessoas a usarem drogas também. Então, no caso, o Serginho, né, estava sendo influenciado pelo Reinaldo. Mas, graças a Deus, ele pode se perdoar, porque ele foi perdoado por Jesus. Amém? Mas o Reinaldo, gente, foi de um dia para o outro. Foi, amor? Ele foi num retiro e teve a vida completamente transformada. Ele chorava, gente. Do momento que ele chegou até o último dia, ele não parava de chorar. Porque ele não conseguia entender como que ele, vivendo a vida que ele vivia, poderia receber Deus dentro dele. E ser perdoado com uma forma tão graciosa. Mas tem pessoas que demoram mais, você entende isso? Tem pessoas que têm um processo mais longo. E a gente está aqui para julgar e apontar o dedo para alguém? Não. A gente está aqui para apresentar Jesus, amá-la, aceitá-la e permitir que a palavra de Deus as ensine e as mostre quem elas são em Cristo. Amém? Às vezes a gente é tão exigente com a gente mesmo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar nesses momentos é que você não precisa ser outra pessoa. Deus te ama incondicionalmente. Com base nisso, você vai se acalmar e se lembrar que quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você. E agora é Ele quem te guia e te capacita. É o Espírito que diz o que é para você fazer, quem você é. Ele agora te direciona a fazer, no tempo que Ele determinou. A gente não precisa ficar se cobrando algo que não foi nem o Espírito que te levou a fazer. Tudo da parte de Deus, gente, é com leveza, é sem pressa. Ele não tem pressa. Então a gente também não precisa ter pressa. A gente precisa ouvir Ele. E aí fazer de acordo com o que Ele está nos direcionando a fazer. Amém? Deus, Ele nos traz paz e leveza. Ele não nos cobra, Ele nos supre. Você entende a diferença? A lei, ela cobra de nós, né? E por isso que nós muitas vezes não paramos de nos cobrar. Mas a graça de Deus é o contrário. A graça de Deus nos supre com o que você precisa. O
que você precisa? Você precisa de sabedoria? Eu te supro com sabedoria. Você precisa de uma cura? Eu te curo. Você precisa de prosperidade? Eu tenho prosperidade para você. Amém, gente? Por isso, estabeleça limites para você mesmo. Se algo está te deixando ansioso, não vem da parte de Deus. Rejeite essa cobrança. Seja gentil e paciente com você mesmo. Posso ouvir um amém? A gente às vezes se cobra tanto, sabe? E a gente quer fazer tudo com a nossa força, do nosso jeito. E é tão mais pesado quando a gente quer fazer a gente se cobra pra gente fazer. Se você convidar Jesus para fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, sabe? Incluir Ele nas suas decisões. Incluir Ele nas suas escolhas. Porque Ele quer deixar a sua vida mais leve. Só que às vezes você nem convida Ele para fazer parte do seu dia a dia. Às vezes você vive uma vida como se Ele nem existisse. E Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer deixar a nossa vida mais leve. Ele quer resolver o seu problema, sabia? Você está lutando há tanto tempo, às vezes com uma questão, com um problema, com algo que você gostaria de conquistar. Eu não sei o que pode ser. Mas, cara, se você apenas convidasse Ele, Pai, porque é pela fé, gente. A gente não está aqui falando coisas palpáveis, é pela fé. Eu preciso crer que o meu Deus me ama e que Ele cuida de mim. E que em momentos onde eu quero me cobrar, eu não vou me cobrar, eu vou permitir que Deus faça por mim. Que Ele haja, que Ele resolva esse problema. Pai, eu quero te colocar no meio disso aqui, ó. Eu quero abrir meu coração para você. Eu tenho certeza que isso vai te deixar tão mais leve. Vai tirar o peso das suas costas. Vai tirar desse lugar de estresse, de depressão. Convide Ele. Amém? Em momentos difíceis, convide Ele a fazer parte da sua vida. Amém, church? Terceiro ponto, não busque a aceitação das pessoas. Porque você já é completamente aceito por Deus. Quantas vezes, gente, tem pessoas que elas têm uma necessidade de ser aceito. Então elas começam a fazer tudo que a pessoa quer. Elas abrem mão do que elas querem fazer, do que elas querem falar, de como elas querem pensar, para que o outro a aceite. Não é verdade? Só que no momento em que você sabe que você é completamente, perfeitamente aceito por Deus, você não tem mais a necessidade que as pessoas te aceitem. Porque você já é completamente aceito por Ele. Você não tem a necessidade, você não fica mais tão assim, preso naquilo que vão pensar de mim. O que não vão pensar de mim. Você não se preocupa mais tanto com isso, porque você é completamente aceito por Deus. Mas você entende que a gente precisa ter equilíbrio também, gente, porque a gente não pode ser nem 8 nem 80. Né? O 8 é aquela pessoa que tudo ela precisa fazer para ser aceita. Ela não quer ir num lugar, mas ela vai para ser aceita. Ela não quer falar não, né? Aí ela inventa uma desculpa para ser aceita. Porque o que a pessoa vai pensar de mim? O que a pessoa vai achar de mim? Então a gente fica sempre fazendo coisas e sendo uma pessoa para ser aceita. Isso é o 8. E o que é o 80 também? É aquela pessoa que fala assim, a gente chega para ela e fala, cara, queria te falar sobre isso. Poxa, posso te dar um conselho de algo que você pode melhorar? De atitudes suas que podem ser melhores? E aí a pessoa fala assim, não, porque eu já sou aceito por Deus. Então, tô nem aí pro que você acha. Tô nem aí pro seu feedback, não tô nem aí pro que você acha que eu preciso melhorar. Deus já me aceitou. Então eu posso ser do jeito que eu sou, entendeu? Que a pastora falou lá no domingo. Não é bem assim, né, gente? A gente tem humildade de Cristo. E a gente não é 8 e nem 80. A gente se abre sim para ouvir, mas não somos dependentes disso. Amém? Quarto ponto, já estou indo para o final.
Quarto ponto, descanse, pois Jesus já conquistou tudo por você. Vamos fazer uma respiração daquela? Bem profunda? Vamos, cadê as mamães? Eu sei que a gente precisa, todo mundo aqui precisa. Vamos fazer junto uma respiração profunda? Vamos puxar o ar? Vamos fazer mais uma vez, que isso foi muito bom. Fazer mais um? Cara, Espírito Santo, visita os corações de todos que estão aqui. Invade cada um que está aqui com a tua paz. Revela a cada um que está aqui de que eles podem ser livres da ansiedade, Pai. De que eles podem dormir à noite, Pai. De que está tudo certo. Está tudo certo, você cuida deles. Você tem o controle da vida deles na sua mão. Que você só precisa que eles entreguem a vida deles a você, Jesus. Para que você possa cuidar mais deles. Espírito Santo, revela aos teus filhos de que a obra já foi consumada. Está consumado. Tudo que nós precisamos, Jesus já conquistou por nós na cruz. A paz que a gente precisa, Deus, já foi conquistada por você. E a gente recebe essa paz que excede todo entendimento. E eu declaro agora em nome de Jesus, se você puder colocar a mão no seu coração, eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, uma revelação aos seus filhos, Deus, de que eles são completamente, profundamente amados por você. De que você tem bons planos para eles. De que você cuida deles. Que enquanto eles dormem, você está acordado olhando para eles. E que você já tem tudo o que eles precisam, Deus. Que eles só precisam pedir e descansar. E a paz que excede todo entendimento encherá os vossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A paz de Deus é sua herança. Você pode usufruir da paz dele. Amém. Seja lá o que você precisa, Jesus já conquistou por você na cruz. Amém. Quando vivemos uma vida independente de Deus, quando não incluímos Ele nas nossas decisões, tudo fica mais pesado. Mas Ele quer trazer leveza para a nossa vida. Esse descanso é um descanso mental. É um descanso da nossa alma. Não significa que não possa ter atividade do lado de fora. Existe atividade do lado de fora. Mas há paz do lado de dentro. E sabe, existe paz porque não nos movemos como quem não sabe para onde vai. Estressado e preocupado. Nos movemos de forma tranquila porque pedimos a ajuda do nosso Pai. E agora o Espírito está nos ajudando e nos direcionando. É diferente quando você age no impulso ou no que você acha que é melhor. E quando você age de acordo com uma direção dele. Isso vai te trazer paz. Então descansar, poder descansar não fala de falta de atividade, de inatividade. É uma atividade sendo guiada pelo Espírito. Não é uma atividade de eu estou estressado, não vai dar certo, não quero e agora. Não. É uma atividade de alguém que sabe quem é em Cristo. Que tem um relacionamento e ouve a voz dele. E é sempre direcionado por ele no que fazer. Isso é descansar. Isso é viver uma vida de atividade, só que com paz no nosso coração. Amém? E o último ponto, sobre dar graça a nós mesmos, dê graça a outros como Jesus dá a você. Posso ouvir um amém da church? Vou falar de novo. Dê graça aos outros como Jesus dá graça a você. Olha o que diz Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Você está entendendo que quando a gente entende a revelação, a gente recebe uma revelação do perdão de Deus,
a gente não tem direito de não perdoar. Eu sou tão perdoada, por que eu não vou perdoar alguém? Amém? Que em nome de Jesus haja sempre uma revelação de que você é perdoado todos os dias por Jesus. Todos os dias. E por isso eu posso perdoar também as pessoas todos os dias. Assim como você deve dar graça a si mesmo, dê a todos ao seu redor. Você sabe que aquela pessoa vai errar tanto quanto você erra. Você sabe que aquela pessoa tem áreas para melhorar, assim como você tem. Não seja duro com você, não se julgue, porque quando nos julgamos muito e somos muito duros com a gente também vai cobrar isso do nosso irmão. Porque para pensar, se eu sou dura comigo mesma e me cobro tanto, e exijo tanto de mim e não dou graça a mim, eu vou ser assim com você também. Porque afinal de contas eu estou me esforçando tanto. E você está aí vivendo na graça? Não, tu tem que pagar um preço, minha querida. Quando eu me julgo, eu estou prontinho para te julgar. Porque eu estou cobrando para mim muito, então eu tenho que cobrar de você também. E aí fica um ciclo de julgamento, gente, de cobrança. Horrível. Então, se perdoe, se dê graça e dê graça ao outro, assim como você recebe dele. Amém? Olha o que diz Romanos 23, 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós todos precisamos de um único e mesmo sangue para sermos perdoados. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Todos nós somos perdoados por causa de um sangue. Então todos nós somos livres da culpa. Não julgue o outro, mas comece primeiro não se julgando. Quando você não se julga e você dá graça a si mesmo, fica fácil dar graça ao outro. Mas se você fica se julgando e se culpando, você também vai querer fazer isso com o outro. Seja liberto disso, porque todos nós fomos perdoados por causa de Jesus e não por causa das nossas obras. Ah, porque o meu pecado é diferente do pecado do fulano, então eu mereço mais perdão porque é fácil Deus me perdoar. Não tem. A gente sabe disso desde pequenos, de que não tem pecado maior e pecado menor. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas foram justificados pela graça de Deus. Dê graça, mesmo a quem aos seus olhos não merece graça. Porque graça é dar o que você mais precisa para alguém que precisa mais, mas que menos merece. Dar graça é dar o que você precisa para alguém que precisa mais, só que é o que menos merece. Graça é para quem não merece. Se você perdoa todos, menos aquele que não merece, você não está agindo em graça. Dar graça ao outro é quando essa pessoa não mereceria o meu perdão. Não mereceria o meu abraço, não mereceria a minha convivência, a minha comunhão com ela. Dar graça é para quem não merece mesmo, gente. Graça é sobre a gente perdoar quem não merece ser perdoado. Amém? Amém, church?